Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 6 minutos, meio-dia e 6. Uma boa tarde, um ótimo almoço para você de rádio ligado na Portal Sudoeste. Quinta-feira, 10 de abril de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa no nosso telefone e nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo pelo nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Fala, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente quinta-feira para todo mundo. Estamos aqui para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramentos de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registra durante o dia desta quinta-feira previsão de sol com algumas nuvens, períodos também aí de céu nublado. À noite teremos aí céu com poucas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva. Temperatura mínima em 20, máxima em 30 graus, volume aguardado 0,4 milímetro e as informações são do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, apenas começando para vocês. Se mantém a previsão de chuva para amanhã, viu? Clima hoje aí em Brumado, Luciano. Muito calor, viu, Luiz? Muito sol, muito calor, temperatura bastante alta aqui na cidade. Ok, então tá aí, né? Beleza, vamos prosseguindo então. A gente tá só começando aqui o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Hoje a gente tem aí uma matéria também, Luciano, né, sobre o concurso para cargo de monitor que está sendo questionado aí pelos candidatos em Brumado, correto? Isso, daqui a pouquinho nós vamos trazer aqui, né? Hoje nós ouvimos aí uma comissão, né, de candidatos que vão participar aí deste edital, né? Isso se ele não for revogado, porque são várias irregularidades. Só para você ter uma noção, né? O edital aí traz o valor de R$6 a hora trabalhada aí para cada monitor e fora os encargos trabalhistas, viu? E outra coisa, eu nunca vi isso na minha vida, história, uma prefeitura contratar uma pessoa, né, um cargo de monitor via PJ, ou seja, você tem que abrir um MEI para ali contratar, né, para ser monitor. Daqui a pouco a gente vai trazer toda essa história. Quer dizer, em vez de contratar a pessoa, contrata a empresa. Isso, ou seja, deixa de, né? Burla a CLT, né? Burla aí todo o sistema da CLT, que inclusive tem diversos direitos trabalhistas, né? Isso, pra, 13º, férias. Para poder contratar via pessoa jurídica, é brincadeira, isso, né? Daqui a pouquinho, viu? Denúncia grave. Beleza. E tem também, viu? Vamos ter aqui também hoje um áudio, né? Dos estudantes da UNEB que fizeram uma manifestação ontem em frente à Prefeitura Municipal de Brumado, e daqui a pouquinho nós vamos trazer também esse áudio aqui. Ok, gente, então tá beleza, tudo isso e muito mais hoje no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Vamos começar então falando aqui de Macaúbas. Olha, homem é conduzido à delegacia suspeito de estuprar menor de 13 anos, isso mesmo, viu? Olha, a guarnição de serviço aí da quarta Companhia Independente de Polícia Militar foi acionada nesta terça-feira, melhor dizendo, nesta quarta-feira, na terça-feira, dia 9, isso mesmo, né? Para dar apoio aí, terça-feira, dia 8, para dar apoio ao Conselho Tutelar em um caso envolvendo aí o desaparecimento de uma menor de 13 anos na comunidade de Curralinho, zona rural de Macaúbas. Segundo informações repassadas ao Conselho, a adolescente havia deixado aí sua residência e estaria há cerca de 3 dias acompanhada por um homem de 20 anos. Ao chegar no local, os conselheiros foram informados de que o casal teria se deslocado para a sede do município de Macaúbas. Horas depois, tanto a menor quanto o indivíduo apresentaram espontaneamente na sede do Conselho Tutelar da cidade. A Polícia Militar acompanhou a abordagem, ocasião em que orientou o acusado sobre as possíveis consequências legais do caso, especialmente a tipificação do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que considera como vulnerável qualquer pessoa com menos de 14 anos. O pai da adolescente
compareceu à delegacia de Polícia Civil de Macaúbas, onde registrou a ocorrência formal. O caso seguirá para investigação e as medidas legais cabíveis deverão ser adotadas pelas autoridades competentes. O Conselho Tutelar segue acompanhando a situação e prestando aí suporte à menor e também à família. Que situação, né? Essa galera jovem aí, que está agora completando 18 anos, precisa saber que qualquer tipo de relacionamento com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, né? Menor de idade, qualquer uma é estupro de vulnerável, mas quando se trata de menor de 13 anos, e com 13 anos, a criança falou, não, foi porque eu quis, não importa, ela ainda não tem autonomia para poder decidir essa situação aí. Então, a justiça entende como estupro de vulnerável e vai responder. E outra coisa, né, Luiz? Cobrar dos pais também, porque tá muito liberal, né? A gente tá aí acompanhando adolescentes. As crianças já estão namorando ainda criança. Namorando, indo pra festa, ficando altas horas. Altas horas, exatamente, tá correndo, o negócio tá correndo solto, né? 12, 13 anos, 11 anos, aí o pau quebra, vai pra onde quer, não dá satisfação pro pai e mãe, não sabe o que tá fazendo da vida, acompanhado de quem que está, não sabe se é gente de bem ou se é gente de mal, o pau tá quebrando, então assim, é uma situação muito complicada, é muito complexa, sinceramente, eu lembro que antigamente as crianças com 11, 12 anos ainda estavam brincando de terra nos terreiros, né? Tava lá comendo terra lá e tal, enchendo a barriga de verme. Hoje não, com 9 anos, 8 anos já estão falando em namoro, né? Fulano já tá namorando, Beltrano já tem uma paquerinha, não sei o que, brincadeira, viu? Tá difícil. Tem que ter diálogo, tem que orientar, né? Os pais precisam orientar e principalmente precisa também pôr limites, né? Se tudo que o filho quiser hoje em dia for falar sim, no dia que falar não, aí ele mata o pai. Essa que é a questão, então tem que pôr limites, tem que realmente educar, porque a coisa não tá fácil não, viu? E nesse caso aqui, esse camarada vai responder aí por estupro de vulnerável, né? Menos de 14 anos e tal, pronto, beleza, estupro de vulnerável e acabou. Então o pai foi lá, formulou a denúncia e agora realmente a chapa vai esquentar aí, viu? Agora 12:12, PRF apreende crack, cigarros eletrônicos e celulares em ônibus interestadual na BR-116. Isso aconteceu em Jequié, hein? Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 2 quilos de crack, 48 celulares sem nota fiscal e 43 unidades de cigarro eletrônicos durante fiscalização em um ônibus interestadual no quilômetro 677 da BR-116 em Jequié. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático, né, o GPT-03, no âmbito aí das atividades de combate ao tráfico de drogas e contrabando. O coletivo modelo Volvo Paradiso, que fazia itinerário São Paulo a Custódia, no Pernambuco, transportava aí encomendas no bagageiro. Durante a vistoria, os policiais identificaram aí uma caixa de papelão envolta a espuma expansiva. Ao abrirem o volume, localizaram aí 2 tabletes de substância aí com características de crack, totalizando aí aproximadamente 2 quilos. A remessa não possuía identificação e remetente e também foi enviada aí da capital paulista para o interior pernambucano. Em continuidade à fiscalização, a equipe localizou outra caixa contendo 48 aparelhos celulares, muitos de origem estrangeira e sem o selo da Anatel, além de 43 cigarros eletrônicos, né, os famosos aí vapers, cuja comercialização é proibida no Brasil, conforme resolução da Anvisa, e 2 rádios intercomunicadores de origem chinesa. Nenhuma nota fiscal foi apresentada para os produtos e, diante das irregularidades, os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jequié para as providências cabíveis. Já os produtos eletrônicos foram apreendidos e encaminhados à Delegacia da Receita Federal em Vitória da Conquista para análise e as medidas administrativas. Polícia Rodoviária Federal também, né? Trabalhando bastante, fazendo essa apreensão, e tem mais apreensões, daqui a pouquinho a gente vai trazer, viu? E tem coisa, viu? Olha, também teve drogas lá em Conquista e foi uma quantidade exacerbada, viu? Daqui a pouquinho a gente comenta. Idosa morre afogada em caixa d'água no bairro Alvorada, em Guanambi. Uma idosa de 86 anos morreu vítima de afogamento na tarde da última terça-feira 8, na rua Manuel Cotrim, localizada no bairro Alvorada, em Guanambi. De acordo com o 17º Batalhão de Polícia Militar, a vítima foi identificada como Maria de Jesus Aguiar. Por volta das 17h57, uma guarnição foi acionada para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU em uma ocorrência de possível afogamento. No local, uma testemunha relatou que havia saído de casa e, ao retornar, passou a procurar a idosa pelos cômodos da residência. Sem sucesso nas buscas internas, acabou encontrando o corpo submerso dentro de uma caixa d'água, com parte do corpo de bruço aí para fora. O SAMU foi imediatamente acionado, mas ao chegar no local apenas constatou que Maria de Jesus já não apresentava sinais vitais.
A guarnição da PM permaneceu aí na cena até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica DPT, responsável aí pela remoção do corpo para a realização de necrópsia. As circunstâncias do afogamento serão apuradas pelas autoridades competentes. Que triste, né? Ocorrido, portanto, lá em Guanambi, esse afogamento desta idosa. Agora 12h15, meio-dia e 15. Olha, o deputado Vitor Bonfim reforça apoio ao UNEB e solicita a cessão do antigo SEB como sede própria do campus de Brumado. O deputado estadual Vitor Bonfim reforçou seu compromisso com a luta dos estudantes e servidores da Universidade do Estado da Bahia, em Brumado, ao protocolar um pedido junto à Secretaria de Educação da Bahia para que o antigo Colégio Estadual de Brumado seja destinado aí à instalação da sede própria do campus 20 da UNEB no município. Em nota divulgada à imprensa, o parlamentar destacou a importância da causa e afirmou estar sólido com todos os que defendem aí uma estrutura própria e definitiva para a instituição. Nós solidarizamos, né, com todos os estudantes da UNEB de Brumado, que seguem firmes na luta por uma sede própria. Já protocolamos junto à Secretaria de Educação do Estado um pedido para que o antigo Colégio Estadual de Brumado seja destinado à UNEB. Esse compromisso é antigo e segue firme. Vamos lutar junto ao governador Jerônimo e a secretária Rovena, né? Para que esse sonho se torne realidade. Estamos juntos nessa caminhada, fecha aspas, declarou. No ofício encaminhado à Secretaria de Educação, e por meio aí da secretária, a Rovena Brito, o deputado solicita acesso ao imóvel, né, desativado do SEB, ressaltando que a universidade atualmente funciona em um espaço alugado. Considerando que a universidade funciona em um espaço alugado, solicito o apoio e intercessão aí da Ilma, né? A senhora, no sentido aí de autorizar a cessão do imóvel desativado que funciona no Colégio Estadual de Brumado para o UNEB, fecha aspas, pontuou. O documento também informa que mais esclarecimentos sobre o pedido podem ser obtidos com o Guilherme Bonfim, irmão do deputado, que também encabeçou essa luta. Tá aí, né? Como sempre, o deputado Vitor Bonfim defendendo aí todas as causas nobres, né? Seja na área da educação, da estrutura, né? Saúde, e ele, né? Recomendando aí a secretária a Rovena Brito, né? Que a sede do antigo Colégio Estadual de Brumado seja aí, né? Transformado na futura sede da Universidade do Estado da Bahia, essa universidade que tem formado aí diversos, né? Brumadenses, livramentenses, né? Os dombasilienses, enfim, são várias pessoas que hoje estudam aqui na UNEB, campus 20 de Brumado. Então é um campus muito importante aqui para a nossa região sudoeste e, é claro, precisa merecidamente da sua sede própria. E a intervenção do deputado Vitor é muito importante, muito interessante, né? Até porque a gente sabe dessas causas que ele abraça sempre em prol da população, em prol realmente aí do povo, né? De quem mais precisa aí da sua intervenção, e quando a população pede o apoio é justamente porque sabe realmente, né? Do que ele pode realmente fazer, do que ele é capaz, por dar realmente um resultado, né, concreto sobre essa situação aí. A gente espera realmente que haja um desfecho o mais rápido possível. Então, parabéns ao deputado Guilherme, né, a quem tiver envolvido nessa causa aí que é tão importante para a educação aqui, né, e para a formação de profissionais também na nossa região. Já podemos falar aí sobre essa questão do concurso de Brumado, Luciano? Vamos lá, né, Luiz? Vamos trazer aí essa entrevista com a Rádio Portal na manhã de hoje, né? Essa comissão que esteve hoje na Praça da Ciência aqui na cidade de Brumado, e por meio aí de um manifesto, né? Eles estão aí solicitando a revogação do edital 03/2025, né? O qual esse edital traz diversas irregularidades. Vamos ouvir a entrevista e em seguida a gente vai fazer aí os nossos comentários. Para o concurso público referente ao cargo de monitor escolar está dando o que falar em Brumado. O certame de número 03/2025 traz algumas exigências com a pejotização, ou seja, é a contratação de um trabalhador como pessoa jurídica para mascarar a relação de emprego. Para denunciar as irregularidades, uma comissão de candidatos acionaram o Ministério Público da Bahia para exigir o cancelamento do edital. Em entrevista à Rádio Portal Sudoeste, a candidata Beatriz Meira destacou que as exigências vai de encontro com a CLT. O edital 03 de 2025, ele traz uma das exigências a pejotização, que é a pessoa que vai se credenciar, o candidato que ele cria um MEI para se cadastrar e que
que esse MEI, ele tem, dentro das regras, ele tem um salário fixo e uma carga horária exclusiva, o que vai de encontro com a lei CLT, né? Porque quando a gente passa a ter um vínculo com carga horária e salário exclusivo, a gente cria vínculos com CLT. A gente trabalha para receber através de uma demanda, e a demanda de cá é uma demanda exclusiva para vínculos empregatícios e tira os direitos trabalhistas. Tainara Gomes, outra candidata ao concurso, lembrou que o movimento não possui bandeira partidária, e sim cobrança pelos direitos do trabalhador. É preciso deixar claro que nós não estamos aqui com nenhum envolvimento político. Sim. Não tem um lado, né? Nós estamos aqui com pessoas de várias, né, posições políticas. Então, se fosse um outro gestor que tivesse, né, no cargo, se tivesse acontecendo isso, estaria sendo cobrado também. Ela também destaca que o edital não dá oportunidade a estudantes para atuar no período oposto ao estudo. Não traz a oportunidade para quem está estudando, né, adentrar nesse processo seletivo. Além disso, nós temos também professores de reforço, né, que trabalhavam no ano passado, e que o edital ele não deixa claro que o profissional formado em pedagogia vai ter como se inscrever, porque ele deixa claro que tem que ter uma licenciatura plena na área afim. Qual é a área afim? Português e matemática. Então, o que você entende? Não tá assim explícito que um professor de pedagogia vai poder dar aula de reforço de português e matemática. Por conta das irregularidades, a comissão pede a revogação do edital. Como são mais de 50% de mudanças que acreditamos que é institucional, acredito que o edital tem que ser revogado, sim. Mesmo com um salário de R$1.600, segundo consta no edital, os encargos e o material utilizado durante as oficinas serão por conta do candidato. Os descontos e os encargos ficam por conta do candidato. O item 8.2, ele traz dentro do edital que qualquer gasto que você tenha que utilizar para sua aula ou sua oficina saia do seu bolso. É de responsabilidade do candidato. Ou seja, se vai utilizar uma cartolina, esse material vem do candidato. Não vem fornecido pela escola, não vem fornecido pelo município. É uma obrigação do candidato, o que já diminui ainda mais. E tirando todos os encargos para ter os direitos no final do contrato de 9 meses, aí para 13º, um valor de férias, FGTS, a hora-aula dentro desse salário, ela cai para R$6,71, o que vem abaixo do que era oferecido. Conforme a comissão, o próximo passo é cobrar dos vereadores de Brumado uma posição. O nosso próximo passo também foi solicitar, né, uma reunião com os vereadores. Estamos agendando para sexta-feira. Fizemos o convite para todos os vereadores, independente de ser situação ou oposição. Esse convite foi feito para estarmos dialogando com a Casa Legislativa, né, a respeito dessa revogação que estamos pedindo do edital. Eles apontam ainda que, caso o edital não seja revogado, os candidatos vão boicotar o certame, não se inscrevendo. O meu posicionamento vai ser não se inscrever. Eu acredito que temos aqui estudantes que iriam adentrar nesse edital e por conta das exigências oferecidas pelo edital não vão se inscrever. Então, eu acho que é cada um pensar, né, o que vale a pena, né? Então, assim, eu sei que temos pessoas que estão sofrendo, tendo necessidades, né? Não podemos julgar, mas cada um sabe o seu preço. Então, quando você vê que você está pagando para trabalhar, você vai julgar se aquilo ali é do seu interesse ou não. Direto da redação da Rádio Portal Sudoeste, na cidade de Brumado, Luciano Santos para o Portal Sudoeste Notícias. Sinceramente falando, agora 12h32, eu queria comentar, Luciano, mas eu não sei nem por onde começar. Você viu aí os absurdos, né? Eu não sei por onde começar. Sinceramente, eu gostaria de saber se essa mesma situação aí, burocracia para poder participar, né, de um certame, de um edital, para com as pessoas físicas, é a mesma situação para com as empresas. Visto que as empresas estão lucrando horrores aí, com aumentos astronômicos que chegaram a quase 70% dos novos contratos, né? E aí, para poder contratar, né, uma pessoa, uma burocracia dessa e tal, não, tem que abrir um MEI, não sei o quê, CNPJ e tal, para poder participar, aí tem que pagar, aí depois tem que pegar e ficar com o custo todo do material. Pô, peraí, meu irmão.
Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O que você tem a comentar sobre esse assunto? Na realidade, Luiz, toda essa manobra da Prefeitura Municipal de Brumado, né, é para burlar a CLT, né? É para burlar aí todos os encargos trabalhistas, 13º, férias. Ou seja, quem participar desse edital, né? Quem passar nesse concurso, ele vai receber R$6 a hora trabalhada, vai comprar todo o material que você vai trabalhar nas oficinas, como monitor, papel, caneta e outros acessórios aí das oficinas como monitor, você é quem vai comprar. Ou seja, quando você somar tudo isso, quando você for calcular, você vai pagar para trabalhar, e isso é inadmissível, isso não existe. Então, assim, o Ministério Público do Estado da Bahia já foi acionado, né? Eles vão aguardar aí o parecer do Ministério, mas mesmo assim, essa comissão procurou a Câmara de Vereadores de Brumado, estão aí aguardando uma reunião com esses vereadores para, né, cancelar aí esse edital, né? Porque esse edital é um absurdo. Isso é uma manobra do prefeito Fabrício Abrantes para não pagar aí os encargos trabalhistas, né? Não existe isso, né? Você virar MEI, ser contratado pelo município para receber R$6 a hora, né? É uma manobra, né, que o prefeito, aliás, vem fazendo aí diversas manobras do município de Brumado, viu? São diversas manobras aí, inclusive daqui a pouquinho nós vamos trazer uma outra manobra aí que ele está tentando levar, né, o passe municipal, a Prefeitura Municipal de Brumado, para uma área que deveria ser destinada aí ao NEB de Brumado, mas isso aí é um outro assunto, nós vamos trazer daqui a pouquinho. Eu quero lembrar que hoje a Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT, ela exige, né, que o empregador conceda ao empregado férias também, inclusive com devido pagamento, né? Portanto, tem aí o 13º, além das férias tem o 13º, se já tiver 5 anos após o primeiro registro de carteira, tem direito ao PIS, que é pago pelo governo federal, né? Tem o depósito do FGTS, tem diversos outros assuntos, tem também, caso seja mandado embora, né? Seguro-desemprego, entre outras coisas, enfim, é uma questão de diversos valores aí que são realmente depositados e que são aí também investidos, né? Para retorno aí ao trabalhador que está empregado aí pela CLT, a Consolidação de Leis do Trabalho, né? Mas realmente sempre tem aí uma coisinha desse tipo, né? Infelizmente. Ô Luiz, 12h35. Nós estamos recebendo agora nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste na cidade de Brumado, né? O nosso querido João Bonfim, o conselheiro aí do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nosso querido do Estado da Bahia, nosso querido João Bonfim. Doutor João Bonfim, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz Brito e todos os ouvintes do programa Portal Sudoeste Notícias. Estou aqui hoje, Luciano, para dizer da nossa tristeza, né, com a perda de um tio muito querido, né, Idelbrando Bonfim, que aos seus 94 anos era o nosso tio mais velho, mais idoso atualmente, né, da família dos Bonfim, né, porque os outros mais velhos, inclusive o meu pai, né, já faleceu. Então hoje, até hoje, tinha vivo ele, Idelbrando Bonfim, e tia Nice, né? Tia Nice Bonfim, que é Martins, na verdade, porque o marido dela é Mário Martins. Então veio a óbito ontem o nosso tio Idelbrando, vai ser sepultado hoje aí no Hospital Santo Inês, aqui em Brumado, às 16h30, entendeu? Então a gente aproveita aqui a audiência do seu programa, do programa de vocês, para poder informar essa perda que a nossa família teve e também informar o horário do sepultamento, né, de Idelbrando Bonfim da Silva, conhecido como Deba, né, comerciante muitos anos aqui em Brumado, né, seus filhos todos também moram aqui, são comerciantes também, alguns profissionais liberais e outros comerciantes como ele. E Débora é uma figura muito querida, viu? Uma
paciência, uma natureza muito boa, né? Era um dos 8 irmãos do meu pai. Meu pai teve 8 irmãos e uma irmã, eram 10, né? Os filhos do velho, né? Que daí da Baixa da Braúna, e que construíram a sua história, a sua vida aqui em Brumado. Então, aqui hoje é essa missão de lamentar essa perda que a nossa família teve hoje aqui. Nós temos uma característica aqui interessante, Luciano. A nossa família, os Bonfim, tem 3 irmãos casados com 3 irmãs, né? Da família Vasconcelos, né? Então era o velho Osório na Lagoa do Leite, né? Que tinha acho que 10 filhas também. e o velho na Baixa da Braúna, que é bem próximo uma da outra, que tinha uma tropa de homem grande. Então aí foi casando dentro da mesma família. Então a gente tem uma família grande e que tem esse interlaçamento, né? São 3 irmãs casadas com 3 irmãos e acabaram, fomos criados praticamente aqui na mesma rua, nas mesmas ruas aqui em Brumado, próximo aqui na Praça Anastácio. Um grupo morava ali, outros moravam bem pertinho ali na Marechal Deodoro, né? E outro grupo na Joana Angélica. Então todos muito pertinhos ali. A gente foi criado tudo junto ali, os sobrinhos todos, um grupo grande de familiares, e graças a Deus sempre tivemos uma boa convivência, uma boa aproximação, né? E isso realmente deixa todos nós muito tristes hoje, consternados, mas Deus deverá dar a ele um lugar especial no céu, porque era uma pessoa muito boa mesmo, uma pessoa muito querida, viu? Então fica aqui o registro do sepultamento, do passamento e do sepultamento de Delbrando Bonfim, conhecido como Deba, hoje às 16h30 no cemitério Santo Inês. Seu João, seu Delbrando, ele deixou quantos filhos? Delbrando deixou 4 filhos, né? São 3 filhos e uma filha. É o Júnior, né? O Delbrando Júnior, o Zé Márcio, né? Todo mundo conhece como Marcinho, o Plácido Neto e a Emília, né? São 4 filhos. A Emília tem. Ele era casado com a professora Nilzete, né? Nilzete de Seu Plastinho, como era conhecida. Foi minha professora, inclusive. Boa professora. Fez a sua carreira toda no colégio Getúlio Vargas, né? Onde eu tive a oportunidade de estudar também no primário. Nilzete, a minha tia, foi minha professora ainda no curso primário, né? Então, dona Nilzete, né, como era chamada, professora Nilzete, e no meu caso, tia Nilzete, aí tá viva e forte, graças a Deus. Tivemos a oportunidade de estar junto agora pela manhã. Mas é isso, Luciano, era só aproveitar aí e agradecer essa oportunidade de você permitir que a gente faça esse comunicado. Muito bem, tá aí, portanto, então, né, hoje, né, o velório está ocorrendo aí na Igreja Adventista do 7º dia, né, aqui em Brumado, e o sepultamento acontece hoje às 17h no cemitério Santa Inês. Estamos aqui comunicando, né, o falecimento do senhor Delbrando Bonfim da Silva. Agora 12h41, 12h41. João, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Para complementar, haverá um culto fúnebre lá na Igreja Adventista do 7º dia, na central de Brumado, que terá início às 15h30, e o funeral sairá às 16h30 com o consequente sepultamento às 17h, né? Então, só fazer mais esse registro, que haverá antes da saída do funeral um culto fúnebre lá na Igreja Adventista do 7º dia, central de Brumado. Muito bem, 12h42, Luiz. A comissão aí
que vão participar aí do concurso, né, de monitores, eles pediram a participação na tribuna livre da Câmara de Vereadores de Brumado, e esse pedido foi negado agora há pouco, viu? Acabei de receber informação aqui, o pedido de participação da comissão foi negado, ou seja, não permitiram o uso da tribuna livre na próxima sessão de segunda-feira. É brincadeira? Negaram a participação da galera que foi realmente reivindicar algo, né? Importante ainda, rapaz. Eu espero que a população se lembre disso daqui 4 anos, viu? Tá bom, gente? Lembre-se disso daqui 4 anos, é muito importante, tá ok? É importante que vocês não deixem cair no esquecimento. Olha, deixa eu trazer aqui do nosso WhatsApp, participação do ouvinte, né? Nós temos o seguinte, boa tarde, né? Reclame aí para o prefeito de Dom Basílio, aqui na Lagoa da Escola, a ponte, né? No Riacho, tá um absurdo, a gente tá comprando água para beber, mas o motorista do carro-pipa falou que tá com medo de passar e a ponte desabar, né? Nem a caçamba do lixo e nem o ônibus da escola estavam passando com medo de cair e as crianças têm que ficar no sol para pegar o ônibus do outro lado. Já veio olhar e nada resolveu. Com a palavra a prefeitura de Dom Basílio. O pessoal tá lá quase ilhado lá, né? Sem poder passar pela ponte, né? Não pode colocar um caminhão pipa de água, não pode buscar os alunos direito, porque a ponte tá realmente nessa situação aí e obras sempre tem no município, a gente sabe que tem, né? Então tá aí, mais uma vez, portanto, essa reclamação que vem lá de Lagoa da Escola em Dom Basílio. A nossa ouvinte Elisângela mandando aqui os sentimentos aqui, né? Pro seu João Bonfim e todos os familiares também que se solidarizando aí, tem o Giovanni lá do Laranjo, então tá aí as participações no nosso WhatsApp. Luciano, mais alguma informação daí? Daqui a pouquinho, né, nós vamos trazer no próximo bloco aí, né, a manifestação dos estudantes e também aí apoiadores, né, que estão defendendo aí o movimento o NEB no SEB, né? Onde os estudantes estão buscando aí a sede própria, né, da UNEB no antigo Colégio Estadual de Brumado, e aí nós vamos trazer esse áudio aí sobre a manifestação e nós vamos comentar mais sobre esse assunto. Perfeito. Bem dia 51. Olha, a gente vai falar agora o seguinte: obras e serviços em ruas de Livramento precisam de autorização prévia, né? A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, CEINFRA, emitiu um comunicado destinado aí a construtores e comerciantes com orientações sobre intervenções em vias públicas do município. De acordo com o aviso, qualquer serviço, manobra, ampliação ou alteração que interfira aí nas ruas e calçadas da cidade deve ser previamente comunicado aí e autorizado pela CEINFRA. A medida visa garantir segurança e acessibilidade e mobilidade de pedestres, especialmente aqueles com mobilidade reduzida. O documento também reforça que está proibida qualquer atividade que cause obstrução parcial e total aí das vias públicas sem autorização. Além disso, foi feito um alerta específico para o transporte de entulhos. Veículos como caminhões, basculhantes devem utilizar aí lona ou tela de contenção sobre a carga, a fim de evitar acidentes e manter aí a limpeza urbana. A prefeitura agradeceu a colaboração dos munícipes e destacou a importância do cumprimento aí das normas para um bom funcionamento da cidade e a segurança de todos. Isso aqui é mais um comunicado simples, né? Eu acho que comunicado simples, o povo sabe muito bem disso, né? Sabe que a acessibilidade ela existe, que não pode obstruir ruas, não pode obstruir via, entre outras coisas. Agora o que tem que ter é fiscalização. Fazer um comunicado simples para mim não resolve nada. Tem que ter fiscalização, tem que ter multa, tem que ir para cima, porque só comunicar não vai adiantar de nada. A minha humilde opinião. Eu tô acompanhando aí, né, 2 prefeitos aqui do Brasil, e o que eles estão fazendo? Eles estão partindo para cima, né, de alguns contribuintes, né, da população, de alguns comerciantes. Em que sentido ele está fazendo isso? Em um dos vídeos que eu assisti dele, né, ele gravou um morador jogando entulho na rua, né? Ele foi lá e notificou esse morador dizendo: olha, não jogue porque a gente gasta 1,5 milhão com limpeza pública, então é um gasto, né, que eu poderia estar aqui construindo posto de saúde, construindo escola. Tudo bem, notificou. Na outra semana, quando a equipe de limpeza estava fazendo lá a limpeza da rua, olha o morador jogando guarda-roupa no mesmo local. Aí ele foi lá e multou, colocou uma multa alta, né? O morador questionou ele
né, falou: olha, o senhor foi notificado, o senhor cometeu o mesmo tipo de crime, né? Inclusive a equipe está aqui fazendo a limpeza, o senhor poderia muito bem ter solicitado da equipe, né, um apoio para o senhor jogar esse guarda-roupa lá, mas o senhor preferiu jogar na rua do que jogar lá nos containers. Então ele foi multado. Então tem que ser assim. O gestor tem que cobrar mesmo. Tá errado. Olha, o morador jogou um lixo fora do horário, jogou um entulho da rua, tem que fiscalizar, colocar o bloco na rua, contrata a equipe para fiscalizar e multar, porque só muda quando dói no bolso. Eu volto a comentar que teve um prefeito aqui em Livramento com relação ao trânsito, por exemplo, que ele pediu pro comandante da época tolerância zero, e ele não tolerava nada mesmo não. Quando dava vacilo e tal, estacionava em cima de faixa e tal, não sei o que, ele tava multando. Sabe quem saiu de ruim? O gestor e o comandante. Então tem hora que o povo gosta também do errado. Essa que é a realidade, infelizmente, né? Faz o certo, não presta, não tá bom. Então é complicado, viu? Verdade. 12:54, homem é preso após agredir mãe e irmã deficiente em Carinhanha. Na noite da terça-feira, um homem foi preso por lesão corporal grave após agredir a mãe e a irmã em Carinhanha. Policiais da 38ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. Na delegacia, a idosa de 67 anos contou que estava deitada com a filha, diagnosticada com transtorno, quando o filho chegou bêbado em casa. Ela disse que pediu para ele lavar as mãos e se deitar um pouco antes de jantar, mas o mesmo se recusou e começou a agir agressivamente. Diante da confusão, sua filha começou a chorar e entrou em crise. A idosa pediu que o filho parasse de gritar e acabou levando um soco no rosto. Os vizinhos acionaram a polícia, né? E desesperada, a idosa afirmou que há 8 anos seu filho começou a beber com muita frequência e tem apresentado comportamento agressivo dentro de casa. Ele foi autuado em flagrante e se encontra à disposição da justiça. Que situação triste, né? Ocorrida lá, portanto, em Carinhanha. Agora, 12:56, vamos falar de Caetité. Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Ovídio Teixeira. Homem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de quarta-feira 9, no bairro Ovídio Teixeira, em Caetité. A prisão foi efetuada por volta das 18h50 durante rondas realizadas por uma guarnição da Polícia Militar. De acordo com a corporação, o suspeito foi abordado em frente à sua residência, onde os policiais visualizaram aí embalagens plásticas comumente utilizadas para comercialização de entorpecentes. A companheira, de acordo com a 94ª CIPM, a companheira do indivíduo negou a prática de tráfico no local, mas autorizou a entrada da guarnição para uma busca no interior do automóvel. Durante a vistoria foram localizados 29 pedras de crack, uma porção de cocaína, embalagens usadas para acondicionar drogas e a quantia de R$148,55 em espécie. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Guanabi para registro da ocorrência. É brincadeira, né? Caetité, rapaz, tá complicado, viu? Pois é, de Caetité a gente retorna novamente para Macaúbas, hein? Mãe faz apelo emocionado em busca de ajuda para tratamento da filha. A mãe da pequena Dandara, de 5 anos, Josiana Moraes, compartilhou nas redes sociais a sua luta diária e pediu apoio para garantir melhores condições de vida para a filha. Dandara enfrenta desafios severos devido à hipotonia, né? Que compromete aí a sua força muscular e a respiração. Com poucas condições financeiras, a família precisa de cestas básicas, materiais de higiene, roupas e apoio financeiro para arcar com os exames e tratamentos médicos. A mãe da criança, a Josiana Moraes, relatou as dificuldades, né, atuais e como está recorrendo aí para que o poder público cumpra com as demandas. Ela contou que vai uma vez por mês para Salvador para acompanhamento da filha. Os remédios não estão sendo fornecidos gratuitamente e a família ainda tem despesas com leite, fralda e outros itens de uso especial da menina. Não tenho luz nem água na minha casa, por isso também a Dandara não está tendo uma vida melhor. Peço a colaboração de vocês para dar uma situação melhor para minha filha. Não é fácil, fecha aspas, falou aí bastante emocionado. Agora, que situação, hein, Luiz? Não tem água e não tem luz na residência. E essa criança passando por toda essa dificuldade. Gente, vamos ajudar essa criança, vamos ajudar essa família, porque quando a gente tem água e luz com doença já é complicado, imagine sem água e sem luz numa residência. Então é lamentável isso, né? A gente cobra também aí da Prefeitura Municipal de Macaúbas, da Câmara de Vereadores, que façam aí uma campanha, né? Que se entrelacem aí nessa corrente do bem e ajude essa família.
Exatamente, né? É um relato muito triste aí, mas e infelizmente, né, muito difícil também, mas eu tenho certeza, né, a população vai contribuir muito, porque cobrar da prefeitura e do legislativo também a gente cobra, mas eu não sei se eu espero muita coisa não, né? Eu espero mais mesmo do povão, da galera realmente que abraça a causa, né? Dos amigos, das pessoas realmente que estão dispostas a colaborar, porque eu vou te falar, é complicado, viu? Muito bem, né, Luiz? Vamos trazer aqui agora, né, uma situação que aconteceu ontem aqui na cidade de Brumado, né? Ontem aqui na cidade de Brumado, estudantes da UNEB e também apoiadores, foram até aí em frente à prefeitura municipal de Brumado, né, realizar um manifesto aí em busca, né, de conscientizar o prefeito de Brumado, Fabrício Abrantes, para que ele, né, revogue o que ele solicitou do governo do estado, porque o prefeito, né, só para que a gente entenda, a UNEB, né, os estudantes da UNEB, inclusive o Guilherme Bonfim e outras pessoas vêm lutando aí há 2 anos, né, solicitando do governo do estado que transfira a sede da UNEB para outro local. Com a saída, né, do colégio estadual, aliás, com o novo colégio de tempo integral, né, o CETIB, foi construído, aí os alunos do SEB foram transferidos para o CETIB. A sede do colégio estadual de Brumado ficou lá parada, né? Aliás, está lá parada ainda até hoje, está fechada, está trancada, né? Não tem utilidade. Então, eles reforçaram, né, que a Secretaria de Educação do Estado da Bahia levasse a UNEB para a sede do Colégio Estadual de Brumado. Enfim, só que o prefeito Fabrício Abrantes, ao invés de entrar nessa luta, né, ele mais uma vez realizou outra manobra, né, que ele gosta de uma manobra que eu nunca vi, viu? E aí, ele foi até lá o governo do estado, foi até a secretaria e pediu, né, a sede do Colégio Estadual simplesmente para que transferisse o paço municipal, ou seja, a sede da prefeitura para o colégio. Agora, pasmem, o município de Brumado já tem uma sede ampla, já tem uma estrutura moderna, completa, né? Deixada aí pelo ex-gestor Eduardo Vasconcelos, mas simplesmente o novo gestor, né? Provavelmente por vaidade, quer aí transferir a sede para o Colégio Estadual de Brumado. Então os alunos estão lutando por essa causa e ontem teve um manifesto, inclusive tem vídeo aqui, vamos ouvir o vídeo, né? Gravado aí pelos manifestantes. Durante também esse movimento de ontem, Luiz, eles também cobraram aí, né? Cobraram, tô com retorno aqui, por isso que tá dando esse retorno aí, né? Eles cobraram também aí do prefeito, né? Que se elegeu dizendo que você já fez toda a educação. Cadê Fabrício? Cara, diga aí, você não fez educação ou não? E você não é isso? Aí eles cobraram ontem, né, do prefeito, porque assim, durante a campanha eleitoral do prefeito, Fabrício Abrantes, ele foi, né, sempre maciço, né, dizendo que defenderia a educação, que seria um defensor, né, acirrado da educação, inclusive comentou também sobre a sede da UNEB durante sua campanha, mas o que a gente está vendo, né, assim que ele assumiu a cadeira, é que os estudantes não estão tendo vez aí, aliás, não só estudantes, né, como demais categorias aí, mas a gente percebe que na área da educação aí, muitas pessoas estão sendo deixadas aí, né, de canto, de recanto, como esses estudantes aí da UNEB, né, que precisam dessa sede própria. Por quê? Porque hoje a UNEB só tem um curso de letras, direito e pedagogia. Então, se você tiver aí uma sede própria com a quantidade de salas que o Colégio Estadual de Brumado, o antigo Colégio de Brumado tem, você vai poder ampliar esses cursos, né? A própria reitoria da UNEB já falou, olha, se a gente tiver uma sede própria com várias salas, é bem mais fácil a gente ampliar os cursos aqui da UNEB em Brumado.
Agora, interessante, será que ele não nota que se ele permitisse, né, esse novo espaço aí para a UNEB, se ele permitisse esse novo espaço, chegando novos cursos também no município, ia deixar o município bem mais avançado, ia ter outra visão, né, de futuro e até mesmo de investimentos na área da educação e de formação de profissionais? É isso que eu não consigo entender, falta sensibilidade, né? Falta pensar no estudante, pensar no povo, ter um pouco de atenção, de amor ao próximo. Tá difícil, né? Ultimamente tá complicado, viu? O povo realmente é um sofrimento tremendo. Vamos aguardar aí. Lembrando que a galera aí que a gente estava comentando antes aqui da entrevista já pediu espaço na Câmara e foi negado, né? Foi negado. Então resumindo, realmente, vamos colocar assim, ter que engolir goela abaixo, né? Tem que do jeito que a gente quer mesmo e acabou, e não tem questionamento não, né? É o tal do coronelismo, né? Coloca lá e pronto, acabou, tem que ser cumprido, não questione não, diga. A gente está aí acompanhando hoje aqui, né, a demanda do concurso público, né, sobre o cargo para monitor. Estamos acompanhando aí os alunos da UNEB lutando pela sede própria da UNEB, mas enquanto isso, na sala de justiça, né, está acontecendo um almoço agora na Vila Presidente Vargas, né, entre aí os mastigados, né, os secretários, né, convidaram até uns colegas da imprensa aí, né, não convidou a gente porque sabe que a gente fala a verdade. Claro. Então, aí estão lá, almoçando. E à noite hoje vai ter festa, viu? O pessoal da imprensa aí deve ser o pessoal do Carinho, que inclusive até agora não noticiou nada. Você não viu uma matéria aí nos blogs aí, nos sites locais com relação a essa questão ontem aí, né? Não se fala. Antigamente tinha, né? Na gestão anterior tinha com um monte de coisa errada e tal, não sei o que, agora não, agora tá tudo maravilhoso, tá perfeito, tudo tranquilo, é só divulgar boas ações mesmo. Impressionante, né? É brincadeira. E aí hoje tem festa também, né? Parece que o povo tá em festa, porque hoje tem festa à noite, né? Vão trazer uma atração aí à noite aí no bairro São Félix, né? Uma banda vai tocar hoje, e aí é assim, né? O pessoal da educação sofrendo, lutando por uma sede própria, o pessoal... Pão e circo. Pão e circo, né? É a situação que tá vivendo aqui a população de Brumado. É brincadeira, viu? É complicado, é difícil, viu? A gente vai seguir acompanhando toda essa situação aí no decorrer desta semana ainda, até dos próximos dias também, ou dos próximos meses, que quer que seja, e vamos trazer realmente aí, noticiar para a população esses acontecimentos, porque eu vou te falar, é complicado, viu? Agora 1h13, 1h13, gente, olha, deixa eu falar agora de Vitória da Conquista, rapaz, a operação da Polícia Federal contra prefeito TikToker cumpre mandado em Vitória da Conquista. Já ouviu falar nisso aí? Pois é, Luciano. Rapaz. Olha, gente, uma operação da Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Vitória da Conquista na manhã desta quinta-feira 10, intitulada aí de Copia e Cola. A operação visa desarticular uma organização criminosa voltada ao desvio de recursos públicos destinados à saúde no município de Sorocaba, São Paulo. Um dos alvos é o prefeito da cidade paulista, Rodrigo Manga, do Republicanos, conhecido como prefeito TikToker. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em 2022 após suspeitas de fraude na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações de serviços de saúde em Sorocaba. Também foram identificados atos de lavagem de dinheiro por meio de depoimentos de depósito em espécie, pagamentos de boletos e negociações imobiliárias. Mais de 100 policiais federais atuam no cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão. Além de Sorocaba e Vitória da Conquista, os mandados são cumpridos nas cidades paulistas de Araçoiaba da Serra, também Votorantim, Itu, São Bernardo do Campo, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul, Santos, Socorro, Santa Cruz do Rio Pardo e Osasco. A operação também cumpre o bloqueio de bens, portanto aí, né? Cumpre o bloqueio de bens e valores em um total de 20 milhões de reais e a proibição aí da organização social investigada de contratar com o poder público. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, ocultação de capitais, né? Lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta ilegal e frustração de licitação. É mole um negócio desse? Rapaz. É o TikToker, né? TikToker. Complicado, viu? Vamos falar de que agora? Olha, 1h14, né? Vamos falar aí de mais uma situação aí de uma jovem, né? Que foi estuprada lá em Carinhanha, né? Tivemos aí uma criança, viu? Tivemos uma situação de uma adolescente que saiu com um rapaz mais velho, né? E aí foi considerado estupro de vulnerável.
Mas essa situação aqui foi uma menina de 10 anos, viu, que foi estuprada lá em Carinhanha. Por volta das 17h15 desta quarta-feira, uma guarnição aí da Companhia Independente de Polícia Militar foi solicitada por populares informando que uma criança de 10 anos havia sido estuprada na zona rural de Carinhanha e que o autor se encontrava em sua residência cercado por muitas pessoas. A guarnição encontrou diversos populares próximo à casa do acusado e este, horas antes, havia foragido, tomando destino ignorado. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Carinhanha, onde a médica de plantão identificou a consumação do estupro e a polícia segue realizando aí buscas para capturar aí o acusado. Conseguiu fugir ainda o malandro, rapaz? 10 anos a criança, né? 10 anos, Eu digo assim, ele foi cercado, né, por populares, mas mesmo assim conseguiu fugir ainda. Conseguiu fugir, exatamente. Mas agora já era, né? Com o sistema informatizado aí que as polícias têm, as forças de segurança aí do estado e de todo o país têm, certamente não vai ficar muito tempo, nem se abrir um buraco e entrar, não vai ficar escondido, vai ser localizado. A questão é se vai ficar preso depois, ninguém sabe, né? Mas localizado ele será, isso aí eu não tenho dúvida, né? Então, crime ocorrido lá, portanto, na cidade de Carinhanha. É o segundo essa semana, né? Teve outro anterior aí. Isso. Que a gente já tinha noticiado e agora, portanto, esse contra essa criança aí de 10 anos. Meu Deus do céu, viu? 1h16. Vamos falar aqui o seguinte: PRF apreende aí cocaína em ônibus interestadual na BR-242 em Barreiras. Na manhã desta terça-feira, dia 9, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2 quilos, né, e 300 gramas de cocaína durante a fiscalização ao ônibus interestadual no quilômetro 827 na BR-242 no município de Barreiras. A droga estava na bagagem de uma passageira que seguia no veículo com itinerário São Paulo a Teresina, no Piauí. A abordagem ocorreu por volta das 10h10, quando o coletivo foi parado para verificação de segurança e combate a ilícitos. Após a parada, a equipe iniciou os procedimentos padrão de fiscalização e orientou os passageiros quanto ao uso do cinto de segurança. Durante a vistoria, no bagageiro superior, os policiais localizaram 3 tabletes, né, contendo aí 2,319 quilos de substância, né, de cocaína. As embalagens estavam envolvidas em plástico e fita adesiva, conforme técnicas comumente utilizadas para transporte ilegal de entorpecentes. A substância foi submetida a teste preliminar com reagente químico, portanto, tiacinato, né, de cobalto, que confirmou a presença de cocaína. A passageira, identificada como responsável pela bagagem, foi detida no local. Após ser informada sobre seus direitos constitucionais, ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Barreiras, onde responderá a princípio por tráfico de drogas, né? A droga apreendida foi devidamente lacrada e entregue à autoridade policial juntamente com os pertences da suspeita para as medidas legais cabíveis. Interessante, né? A polícia fez o teste do reagente, deu positivo e ainda coloca semelhante análogo, é brincadeira, né? Meu Deus do céu, né? Rapaz. 1h17, briga entre 2 homens termina com condução à delegacia no centro de Guanambi. Na madrugada desta quarta-feira, uma briga entre 2 homens terminou com a intervenção policial e a condução à delegacia no centro de Guanambi. O caso ocorreu por volta de 00:30, né, na Praça Henrique Pereira Donato, onde funcionam aí diversos trailers de alimentação. Populares acionaram uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar após presenciarem aí a luta corporal entre os indivíduos. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e encontraram os envolvidos em confronto físico. Durante a abordagem, um dos homens foi flagrado portando uma tesoura na cintura. A arma branca foi apreendida e ambos os indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a adoção das medidas cabíveis. A motivação da briga não foi informada e será apurada pelas autoridades competentes. Aí, né? Dois marmanjos, ao invés de ficar aí, né, em busca de uma namorada, em busca fica de se namorada, atracando. Fica aí se atracando no meio da praça. Pelo amor de Deus, viu? Tá difícil a situação, viu? Ai, Senhor, viu? Hoje eu não sei se eu dou risada ou se eu choro, né? Ontem o time acabou que não deu muito certo, né? Mas é assim mesmo. Bom, vamos falar aqui o seguinte, gente, olha, teve aí definidos, né, os confrontos aí da terceira fase da Copa do Brasil 2025,
Informação que está lá no radioportalsudoeste.com.br. Olha, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, realizou aí na tarde desta quarta-feira 9, em sua sede no Rio de Janeiro, o sorteio aí dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2025. O evento, que teve início às 15 horas, contou com a presença de dirigentes de clubes, autoridades esportivas e representantes da imprensa. Nesta etapa, entram em campo os clubes que conquistaram vaga direta na competição, entre eles representantes brasileiros na Copa Libertadores: Botafogo, Palmeiras, Bahia, Internacional, Flamengo, São Paulo, Fortaleza e Corinthians. Também se juntam a eles CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste 2024, o Paysandu, campeão aí da Copa Verde 2024, o Santos, campeão da Série B 2024, e o Cruzeiro, classificado aí pelo Campeonato Brasileiro 2024. Esses 12 clubes se unem aí aos 20 que avançaram, né, da segunda fase da competição, totalizando 32 equipes. O sorteio foi realizado aí com 2 potes, cada um aí contendo 16 times, organizados aí de acordo com critérios técnicos e de desempenho. Os confrontos foram definidos em partidas de ida e volta, né? Olha, os confrontos da terceira fase são o seguinte, né? Vasco da Gama pegou aí o Operário do Paraná, Fluminense versus Aparecidense de Goiás, Bahia versus Paysandu, Botafogo versus Capital do Distrito Federal, Internacional versus Maracanã do Ceará, Fortaleza versus o Retrô de Pernambuco, Atlético Paranaense versus o Brusque de Santa Catarina, Palmeiras versus Ceará, Atlético Mineiro versus Maringá do Paraná, Flamengo versus Botafogo da Paraíba, São Paulo versus Náutico, Cruzeiro versus Vila Nova de Goiás, Santos versus CRB, Corinthians versus Novo Horizontino, Red Bull Bragantino versus Criciúma e Grêmio versus CSA. Então são esses os confrontos aí, portanto, né, da terceira fase da Copa do Brasil 2025, portanto, definidos ontem aí em sorteio realizado pela CBF em sua sede lá no Rio de Janeiro. Rapaz, é complicado, né? Ontem pela Libertadores, o Flamengo se ferrou contra o Central Córdoba, né? Achou que ia achar a vida fácil, né? Todo mundo falando que o Flamengo tinha achado aí vida fácil, o grupo do Flamengo é um dos mais fáceis da Libertadores, e se ferrou porque só no primeiro tempo tomou 2-0, depois o Felipe Luiz fez as mudanças, mas o time não conseguiu empatar, fez apenas um gol de falta, né? E acabou, portanto, perdendo a partida por 2-1. Deu não, hein, pro Mengão. Fácil não, viu? O que temos agora? Bahia faturou dinheiro ontem, né? Bahia venceu, hein? É, rapaz, o triunfo aí sobre o Nacional garante a quantia milionária aí ao Bahia, viu? Para além dos 3 pontos, o triunfo por 1-0 do Bahia sobre o Nacional na noite desta quarta-feira no Gran Parque Central, pela segunda rodada da fase do Grupos das Libertadores, garantiu aí ao clube uma premiação de R$1.700.000. O valor é pago pela Conmebol a cada triunfo na fase de grupos da competição, como forma de incentivo aos clubes participantes. Com isso, o tricolor baiano já começa aí a somar ganhos importantes no torneio continental e já conta com mais de 23 milhões acumulados. Caso avance às oitavas de final, o Bahia receberá mais 7.100.000 em premiação. A tendência é de que os valores aumentem progressivamente nas fases seguintes. Se chegar à fase final e conquistar o título inédito da Libertadores, o clube poderá alcançar a maior arrecadação de sua história em um único campeonato. Olha o Bahia aí, rapaz, faturando aí também, viu? Venceu, né? O Nacional aí, do Uruguai, lembrando que lá só dá Nacional, né? Eu não lembro quais são os outros 2 clubes aqui, além do Bahia, Nacional, acho que é Internacional e Atlético Nacional, né? São esses 4 aí, rapaz, só num grupo aí, e o Bahia vencendo por 1-0 fora de casa na Libertadores, foi a primeira vez na história, viu? Então tá aí, tá fazendo história, né? O time do Bahia, Rogério Ceni também aí, menino, que homem danado, viu? Então o time do Bahia fazendo história, o Marcos lá de São Bernardo do Campo já mandou aqui pra gente aqui o escudozinho do Bahia, né? Aquela coisa mais linda do mundo. Ô Marcão, um abraço, tá em São Bernardo do Campo, São Paulo. Hoje também, claro, né? Quem deveria estar um pouco alegre também seria o seu João Bonfim, né? Mas acabou também aí perdendo o tio, mas ele que é torcedor do Bahia aí realmente de carteirinha também, e a gente tinha até comentado esses dias aqui sobre o elenco do Bahia que melhorou muito aí nos últimos anos e agora realmente tá competitivo, né? Tá fazendo história, viu? Alguma coisa mais a comentar, Luciano? Não, você não tem muito, passa de futebol. Você não tem muito que ficar contente nem triste, né? Porque você
Não sabe nem o nome do técnico do Flamengo. Mas tudo bem, é assim mesmo. Não, eu me desanimei muito com o futebol, de uns 10 anos para cá. Falar nisso, a propósito, comentando aqui um pouquinho ainda sobre o Flamengo, caiu-se a invencibilidade de 16 partidas sob o comando do Felipe Luiz, viu? Felipe Luiz, que agora, portanto, né, tem aí mais uma derrota com o Flamengo, se não me engano, acho que é a segunda aí de quando ele assumiu o clube, viu? Ô Luiz, falando dessa reviravolta de técnicos, né? O que você acha hoje, né? Qual a sua visão hoje dessa questão de mudança de técnicos? O Flamengo entra um, sai outro. Ou a seleção brasileira tá aí capingando, né? Em busca de um novo técnico. Esses novos técnicos que estão surgindo aí, né? Tem capacidade de gerir um grande time? Ou as antigas, né? Os das retaguardas ainda têm condição de permanecer no futebol brasileiro? Qual a sua visão? Eu estava até vendo um vídeo esses dias, eu gosto muito de comentar às vezes a respeito disso. O Filipão, né? O Luiz Felipe Scolari foi o último técnico campeão aí mundialmente pela seleção brasileira, né? Foi o Penta em 2002, né? Mas a gente observa o seguinte, que apesar de ter feito história de termos excelentes técnicos, eu acho que os técnicos brasileiros perderam espaço no futebol. Infelizmente perderam espaço, né? Hoje está se despontando aí os técnicos portugueses, né? Os de Portugal e também os técnicos europeus. Essa é a realidade. Tanto é que a gente tem aí hoje cotado para a seleção brasileira, né? Tava cotado aí o Ancelotti ou até mesmo o Jorge Jesus, né? Naturalmente isso ocorre. E por que esses técnicos? Veja bem, o Jorge Jesus fez aquele trabalho excelente do Flamengo, saiu, aí ficou aí um pouquinho embaixo, quando pensou que não, pegou novamente lá o time, eu esqueci agora o nome, né? O Al-Hilal, se eu não estou enganado, e fez lá uma excelente temporada. Então é um excelente treinador. Ele é um cara muito evoluído, né? O Felipe Luiz hoje do Flamengo, por exemplo, é um técnico muito jovem, tá iniciando agora, é o primeiro clube que ele treina como técnico profissional realmente, né? Porque antes só tinha treinado aí o sub-15, sub-17 e tal do Flamengo, então ele tá treinando pela primeira vez o Flamengo e tá fazendo um excelente resultado. Veja bem, essa questão de técnico é uma questão muito complicada de se comentar, Luciano, porque quando os jogadores querem derrubar o técnico, eles fazem corpo mole, eles não jogam nada. E no Brasil é assim, no time não tá jogando, quem é que roda primeiro é o técnico, né? Em vez de demitir um jogador e tal, encerrar contrato e contratar outro, não. Já manda logo o técnico embora e contrata outro. Claro que em alguns casos há mudanças. Por exemplo, o Flamengo, desde que perdeu o Jorge Jesus, caiu muito o futebol, né? Não conseguiu nada aí com os técnicos que passaram, né? Entre eles, principalmente aí o Sampaoli e tantos outros e tal. Conseguiu com o Dorival, fez um excelente trabalho. Inclusive, os flamenguistas não entenderam por que o Dorival foi demitido. Depois que o Dorival foi pro São Paulo, ainda foi campeão também com o São Paulo em cima do próprio Flamengo. Então a gente não conseguiu entender e o Flamengo vem lutando e agora conseguiu encaixar o Felipe Luiz. E por que o Felipe Luiz está dando certo no Flamengo? Justamente porque o time do Flamengo é um elenco recheado, é um elenco que realmente tem que ir pra cima e não ficar na retranca, como o Tite estava fazendo e não conseguia vencer nada. Ele colocava o time na retranca, o Felipe Luiz ao contrário, coloca lá pra cima, vai pro ofensivo mesmo, deu o que der. Então, ele tem uma visão mais de um futebol europeu, talvez esteja dando certo por esse motivo. Mas a questão de técnicos hoje no Brasil realmente está uma situação delicada, lembrando que sempre roda o técnico, mas na minha opinião, eu acho que é injusto também culpar só o técnico. Por exemplo, o erro de ontem. Claro que o erro de ontem perde todo o time, perde o Clube Regatas Flamengo, então é o técnico, é o treinador, é a comissão técnica, é todo o time. Mas não dá para poder colocar a culpa só no treinador. Às vezes o jogador dentro de campo também ele não colabora. Ontem o time do Flamengo, por exemplo, na área deu certo. O Gerson estava em baixa, o Wesley estava em baixa, os caras estavam errando passe um atrás do outro. Bruno Henrique também estava em baixa, estava feio pra caramba. Realmente tem dia que não é o dia do clube, não vai. Então não dá para poder ficar culpando só técnico, essa é a minha opinião. Muito bem, aí, né? Vamos nessa agora? Vamos nessa. Já almoçou? Lá, né? Almoçar, a Lu mandou aqui, ó. A Luzinete, né? Boa tarde, bancada. Já almoçaram? Se eu tivesse perto, levava um suco e uma laranja com bolacha pra vocês, né? Olha que legal. Viu? Olha, que acabou o meu almoço. Valeu, Lu, abraço pra você aí. Eu vou te falar um negócio, agora cairia bem, né, Luciano? Rapaz. Um suquinho? Rapaz, bom demais, viu? Valeu, Luciano, um abraço pra você. Valeu, gente, um abraço aí, uma ótima tarde a todo mundo, né? Uma ótima quinta-feira e amanhã a gente retorna na primeira edição e depois em seguida na segunda edição. Tchau, tchau. Gente, muito obrigado pela companhia, sintonia e audiência. Na sequência você fica aí com o William Santos. Grande abraço e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.